Fala, minha torcida gloriosa, estamos de volta aqui no nosso canal para trazer mais informações dos bastidores do Fogão aí após a vitória do Botafogo em cima do Vasco em São Januário. Vamos acompanhar aqui o que a Fernandinha tem aí, uma análise completa do que foi o jogo, então já deixe seu likezão aí no nosso vídeo e vambora para a notícia. O telespectador, e não estou colocando a culpa na arbitragem, tá? O Botafogo mereceu vencer o Vasco dentro de São Januário, isso tem que ficar muito claro. O Botafogo foi melhor do que o Vasco já no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo. Talvez o Botafogo merecesse abrir o placar até antes, lá no primeiro tempo ainda. Só que no início do jogo, um dos primeiros lances da partida, o Barbosa acaba acertando o cotovelo no rosto do Andrés Gomes sem intenção, mas sem intenção e sem querer também é falta. E quando a falta acontece dentro da área, é pênalti. Então o jogo tinha que começar ali já com um pênalti para o Vasco, o que não aconteceu, e aí começa o protagonismo do senhor Wagner do Nascimento Magalhães, o árbitro muito conhecido no futebol carioca, que chamou os holofotes do jogo para ele. E é muito ruim quando isso acontece, porque a gente tem um clássico de dois times gigantes do futebol brasileiro que se enfrentaram, mas o personagem principal da partida foi o árbitro e depois o Matheus Martins muito bem no jogo. Mas assim, além desse lance do Barbosa, teve o Botafogo reclamando também da possível expulsão do Saldívia, o Vasco reclama também do segundo gol do Botafogo, onde ele inverte a falta foi claramente no Barros e ele deu falta do Barros, o Botafogo cobra rápido e sai o gol. Mas repito, isso aqui não estou responsabilizando a arbitragem pelo placar. O Vasco jogou muito mal no primeiro tempo, melhora no segundo, que é quando inclusive o Tietê acaba desperdiçando a oportunidade, o Vasco abre o placar logo depois. Parecia que o Vasco conseguiria um resultado mais tranquilo, mas aí, num apagão da defesa do Vasco, a música que colocaram. Mas é assim, a verdade é que a lambança, Veni, ela foi pros dois lados, né? Não tem nem como dizer, o Vasco foi mais prejudicado. Não foi. Tem um lance também, a gente tem todos os lances aqui, né? Tem o lance do Cuiabano, que dá uma mãozada na cara do Júnior Santos, que eu não quis no sem querer, mas como você falou, sem querer também a falta. E tem esse lance aí também do Saldívia que você citou, que ele vai, o Matheus Martins era o último homem em direção ao gol, com chance clara de gol e tudo mais. E ele não escolheu dar cartão vermelho. Posso falar rapidinho sobre esse lance, Fernandinho? Porque tem muito torcedor do Vasco que tá falando, o Saldívia não encostou no Matheus Martins. Gente, o braço direito do Saldívia pega na panturrilha direita do Matheus Martins. Ele pega nitidamente, assim. A discussão se era para vermelho ou não é de respeito aos 4 Ds que a arbitragem fala, né? Do último homem, que é a distância, a direção, o defensor e o domínio. Em relação à direção, cabe uma discussão porque a gente não sabe se ele ia alcançar a bola com a força que ele imprimiu. O Léo Jardim podia sair do gol, apesar do Léo Jardim ter muito problema em sair do gol. Mas a bola estava próxima, tá? Ele só começa a ficar distante porque ele sofre a falta. Né? Mas é a única coisa que cabe discussão no vermelho. De resto, não tinha mais defensor nenhum na frente, ele tá com a bola dominada quando sofre a falta, enfim. É um lance que, se fosse expulso, não era absurdo nenhum também, então o Botafogo tem direito de reclamar também. E assim, o corpo fala, né? Eu falo que a bola fala e o corpo também. Ele se jogou. Você vê até pela dinâmica do próprio corpo dele, né? A forma com que você vê que ele toma um tranco. Sim. De algum lugar ele toma um tranco porque não dá nem pra ele fazer. Se ele se tacasse, ele ia se tacar sim. E não na forma lateralizada, porque ele toma um tranco de fato. E essa é uma jogada muito parecida com a que o Medina foi expulso no jogo contra o Palmeiras. O Botafogo teve 1 a menos. Numa jogada parecida com essa, só que a do Palmeiras, pra mim, tinha mais discussão, porque ele tava mais na lateral, o jogador do Palmeiras, que era o Arias, né? E tinham outros jogadores do Botafogo já dando uma cobertura na marcação. Ele não era totalmente o último homem. E o Medina foi expulso naquela ocasião. E aí é o que a gente fala da falta de critério, né? Sim, e esse é o lance do Barbosa. Esse é o lance do Barbosa, que você falou da cotovelada. Que é bem no início do jogo. E dentro da grande área, né? Que aí seria um pênalti. E tem também o lance do Cuiabano dando uma mãozada no Júnior Santos. Esse ainda é o do Barros, do gol do Botafogo. Essa daí, ó. Ele dá uma mãozada na cara do Júnior. E é o que a gente fala, né? Sem querer também é falta. O Júnior cai no chão. Enfim, foi uma lambança atrás da outra. E antes daquela lance do Barros ali, que foi invertido, teve também uma falta invertida pro Botafogo. Quer dizer, foi uma arbitragem bem péssima, mas venceu o Botafogo, Vene Casagrande. E eu queria que você me falasse os destaques. O Vidalba entrou bem, né? Você gostou também do Vidalba? Gostei, não só por causa do gol, mas ele deu uma dinâmica ali ao setor ofensivo do Botafogo. Gostei da partida dele. Gostei da partida
do Barbosa, que voltando muito bem, mostra a importância dele para o setor defensivo do Botafogo. Fernandinha, discussões à parte aí sobre a arbitragem, não vou entrar nesse mérito não, eu gostaria de entrar no outro mérito, que foi o lance do gol que muita gente está dizendo que o Jardim falhou. Eu não considero falha, tá? Eu acho que falha, no sentido literal da palavra, é um outro tipo de lance. Eu considero uma bola defensável pro nível... Do Vidalba ou do Matheus? Do Vidalba. Do Vidalba. Pro nível, né, do Leonardo Jardim, é uma bola defensável. Só que eu acho que o erro no lance não foi do Leonardo Jardim. O erro do lance foi na marcação do Andrés Gomes. E se a gente tiver o lance aí depois, eu gostaria de que você apontasse. Porque o Andrés Gomes e o Cuiabano, eles bateram cabeça e permitiram o Vidalba finalizar. E aí o Leonardo Jardim ele poderia até defender a bola, mas ele não falhou nesse lance. Eu vi torcedor vaiando o Leonardo Jardim lá no estádio. Cada um sabe o que faz, não sou sommelier de torcedor em estádio. Cada um faz o que pensa, porque pagou, o ingresso está lá, pode fazer tudo dentro do limite. Mas dizer que o Leonardo Jardim falhou naquele lance, falha é uma outra situação. Eu acho que a falha foi na marcação, tanto do Andrés Gomes quanto do Cuiabano, e é algo que o Renato Gaúcho precisa corrigir. Repara só, os dois jogadores, eles não sabiam o que estavam fazendo dentro da área. E aí o Leonardo Jardim foi pego de surpresa, entre aspas, e poderia ter feito a defesa, mas não fez, e eu não considero falha, repito aqui. E o Matheus Martins, que não é a primeira vez, que é um jogador super decisivo dentro de clássicos, sobretudo regionais, né? Contra o Flamengo, contra o Vasco. E, independentemente do resultado, rapidinho, que você me destacasse os jogadores do Vasco que foram bem nessa partida. Fernandinha, é difícil a gente apontar assim que foram bem, porque o Vasco fez um jogo muito abaixo. Mas, por exemplo, o lateral Puma Rodrigues, ele não fez um bom jogo, ele foi mal na partida. Mas ele participaria dos 3 gols do Vasco, se o Vasco não desperdiça a oportunidade. Ele dá assistência ali pro David no gol, numa boa jogada entre ele e o Rojas, que tabelam ali, o Puma coloca na área. Logo depois o Puma finaliza para o rebote do Tietê, que perde o gol feito ali. E depois do gol do Botafogo, o Puma cruza a bola para o Nuno, que também desperdiça uma chance inacreditável. Então, assim, para destacar aqui algo de... não é nem positivo, mas assim, que me chamou a atenção, é que o Puma, mesmo num dia ruim, jogou mal, poderia ter participado de 3 gols do Vasco contra o Botafogo. E os destaques do Botafogo, claro, o Vidalba, que fez o gol, o Matheus Martins também retomando confiança. Mas destaque, a gente já criticou tanto, vamos falar bem do Arthur Cabral, né? Fiz uma brincadeira aqui em relação ao encontro com o Tiquinho Soares, mas de fato, desde o jogo do Mirassol, o Arthur tem desempenhado bem, tem jogado bem, foi decisivo no jogo do Mirassol, fazendo um golaço, e nesse jogo contra o Vasco também, ele estava no modo turbo, Vene Casagrande, uma velocidade, uma categoria, e as pessoas elogiando bastante o desempenho do Arthur Cabral. Aí talvez o trem tenha entrado no trilho e agora ele vai conseguir desempenhar o futebol que ele sabe, porque a gente sempre falou aqui que o Arthur é um jogador de muita qualidade, não esqueceu de jogar futebol. Destaque também para... Eu gostei depois do jogo, a reação dos jogadores em relação a essa vitória, porque teve a provocação, é natural, né, do bairro e tudo mais. E também o último jogo do Belão, como interino, já que ele é do Sub-20, e ele fez um trabalho difícil aí, pegou o Botafogo com uma bomba sem pino na mão, e foi muito elogiado pelos jogadores. Eu gostei da entrevista dele depois do jogo, ele desabafando, falando que meses atrás ele estava desempregado e hoje ele estava tendo a oportunidade de comandar o Botafogo dentro de São Januário e vencer um clássico importante. Maneiro demais, parabéns, Belão. Boa entrevista sua. Muito bem, vem cá.